Você já ouviu falar daqueles jogadores milionários que, do topo do sucesso e da riqueza, caíram em desgraça financeira e ficaram completamente falidos? Pois é, no vídeo de hoje vamos revelar a história chocante de 12 atletas que acumulavam fortunas absurdas, possuíam mansões, carros de luxo e contratos milionários, mas que por conta de escolhas polêmicas, vida desregrada, vícios, apostas, maus investimentos e até golpes, acabaram perdendo tudo e vivendo momentos de verdadeiro aperto, alguns até passando fome. Essas histórias vão muito além do que você imagina, com detalhes que poucas pessoas conhecem e que mexem com os bastidores obscuros do futebol e das celebridades do esporte. Vamos falar sobre jogadores que tinham tudo para se manter no topo, mas que, de maneira surpreendente e misteriosa, deixaram o dinheiro escapar pelas mãos, revelando um lado sombrio e pouco comentado da fama e da fortuna. Se você gosta de conteúdos que exploram esses casos polêmicos, já deixa o seu like e se inscreve no canal agora, porque isso ajuda demais o YouTube a recomendar nossos vídeos para mais pessoas que adoram esse tipo de conteúdo revelador. Se você puder apoiar ainda mais o canal, existe a opção do Super Thanks que nos ajuda a continuar trazendo histórias inéditas e exclusivas para você. E se não puder contribuir financeiramente, não tem problema, deixe nos comentários o que mais te surpreendeu nessas histórias ou se conhece algum caso parecido que deveria entrar na lista. E não vá embora antes de assistir até o final porque a última revelação vai te impactar de um jeito que você nunca imaginou. Um segredo que mudou completamente o destino desse jogador e que você precisa conhecer. Então, fique com a gente porque o que vem por aí é simplesmente inacreditável. Número 12. Serginho das Arábias. Serginho das Arábias é um nome que carrega uma história marcante, cheia de altos e baixos, um exemplo claro de como a vida pode mudar rapidamente quando não se tem equilíbrio e planejamento. No auge da carreira, Serginho foi um verdadeiro fenômeno nos campos de futebol, conquistando fama e dinheiro de forma rápida e intensa. Com o sucesso, acumulou uma verdadeira fortuna e investiu pesado em imóveis, chegando a possuir 26 propriedades espalhadas por diferentes cidades, um império que impressionava até os mais ricos investidores. No entanto, o dinheiro fácil e a vida acelerada acabaram criando uma combinação perigosa: festas, vícios e uma rotina desregrada que o afastou dos valores essenciais e do cuidado que deveria ter com o seu patrimônio. Esse estilo de vida, repleto de excessos, fez com que Serginho perdesse o controle sobre suas finanças e sua própria vida, iniciando um processo lento e devastador de perda de bens e estabilidade. À medida que o tempo passava, os imóveis começaram a ser vendidos para cobrir despesas e pagar dívidas acumuladas, até que o que parecia ser uma fortuna inabalável se transformou em uma verdadeira crise financeira. Essa fase da vida de Serginho foi dura e cheia de desafios. Ele passou por momentos de extrema dificuldade, incluindo o duro golpe de experimentar a fome, algo que poucos poderiam imaginar vindo de alguém que um dia foi milionário e dono de um império imobiliário. Foi nesse ponto baixo, cercado por perdas materiais e emocionais, que Serginho começou a refletir sobre suas escolhas e a verdadeira razão de sua queda. A falta de controle financeiro, combinada com a ausência de disciplina pessoal e de um propósito maior, revelou-se o grande vilão da sua história. Foi em meio a essa crise que Serginho encontrou um novo caminho para a vida: a conversão ao islamismo. Essa transformação espiritual não apenas lhe deu um novo sentido e esperança, mas também trouxe uma disciplina rigorosa e uma estrutura de valores que ele precisava para se reerguer. O islamismo ofereceu a Serginho uma visão mais profunda sobre moderação, respeito e administração responsável do dinheiro e da vida. Ele encontrou força para abandonar os vícios e hábitos autodestrutivos que tanto contribuíram para sua queda, e aos poucos foi reconstruindo sua autoestima e o seu propósito. A fé tornou-se uma âncora em meio às tempestades que ele enfrentou, um guia que o ajudou a encontrar equilíbrio e a redescobrir a importância de cuidar não só do dinheiro, mas da mente, do corpo e do espírito. Número 11. Marcelinho Paraíba. Durante muitos anos, Marcelinho Paraíba foi sinônimo de irreverência, técnica apurada e carisma dentro e fora de campo. Natural de Campina Grande, na Paraíba, começou a carreira no modesto Campinense, mas seu talento logo o levou aos campos mais cobiçados do Brasil e da Europa. Jogou por grandes clubes como Flamengo, São Paulo, Grêmio, Hertha Berlim, Wolfsburg e Trabzonspor, acumulando gols, assistências e títulos. Em campo, era impossível não notar sua presença. Com cabelos loiros descoloridos, gestos extrovertidos e personalidade marcante,
Ele dominava as partidas com passes certeiros e cobranças de falta precisas. Seu auge aconteceu na década de 2000, quando ele acumulou altos salários, contratos de patrocínio e aparecia constantemente em notícias esportivas. Porém, por trás do astro adorado pelos fãs, havia um homem que não sabia lidar com o sucesso. O dinheiro abundante escorria por entre seus dedos como areia. Ele gastava muito em festas luxuosas, bebidas, carros importados e luxos supérfluos. Sua imagem foi prejudicada por constantes escândalos fora de campo, acusações de agressão a mulheres, brigas em bares e casas noturnas e processos por falta de pagamento de pensão alimentícia. Tudo isso começou a manchar sua carreira e, consequentemente, a afastar o interesse dos grandes clubes. O declínio era inevitável. Marcelinho, que já foi um dos jogadores mais bem pagos do país, começou a jogar em clubes menores, nas divisões inferiores, para manter alguma renda. Tornou-se alvo de chacota na imprensa por aceitar contratos simbólicos e salários modestos, em contraste com a fortuna que já havia acumulado em vida. Hoje, oficialmente aposentado em 2020, ele tenta reconstruir sua carreira de uma forma mais humilde e consciente. Ele trabalha como coach e também como palestrante, usando sua própria história como exemplo. Em seus discursos, ele alerta os jovens jogadores sobre os perigos do ego inflado, das falsas amizades que surgem com o dinheiro fácil, da falta de planejamento financeiro, principalmente, de como a fama pode desaparecer da noite para o dia. Mesmo marcado por erros e polêmicas, Marcelinho Paraíba tem buscado redenção, não com os holofotes e troféus, mas com palavras, reflexão e a esperança de que outros não sigam seu exemplo. Ele pinta o retrato de uma geração de estrelas que encantaram em campo, mas lutaram batalhas fora dele que foram muito mais difíceis do que qualquer final de campeonato. Número 10. Paul Gascoigne. Paul Gascoigne, ou simplesmente Gaza, é considerado por muitos o maior talento inglês de sua geração. Ele brilhou no Newcastle United, na Lazio e na seleção inglesa, e é mais lembrado por sua atuação lendária na Copa do Mundo de 1990, onde levou a Inglaterra a uma semifinal histórica. Em campo, ele era puro instinto e genialidade, dribles improváveis, passes visionários e uma paixão evidente pelo jogo. Fora disso, porém, sua vida era um caos silencioso, cheia de vícios, sofrimento emocional e autodestruição. Gaza sempre foi conhecido por sua personalidade carismática e impulsiva. Mas, ao longo dos anos, o que era considerado espontaneidade acabou se tornando uma profunda perturbação emocional. Ele lutou contra a depressão, a ansiedade e, mais importante, o alcoolismo, um vício que o atormentava desde muito jovem. Suas recaídas se tornaram públicas, escandalosas e cada vez mais frequentes. Houve inúmeras vezes em que ele foi pego bêbado em público, hospitalizado à força por seus amigos ou levado para clínicas de reabilitação em uma tentativa desesperada de salvá-lo. O mais chocante é como sua queda foi exposta ao mundo. Gaza esteve, durante anos, nas primeiras páginas dos tabloides britânicos, não por seu trabalho brilhante, mas por seus colapsos emocionais, comportamento errático e saúde preocupante. Em 2024, uma revelação ainda mais dolorosa veio à tona. Paul Gascoigne estava morando na casa de seu agente, incapaz de manter uma vida independente, financeiramente frágil e emocionalmente devastado. Em uma entrevista profundamente comovente ao programa Alto Desempenho, confessou ser um bêbado triste que só bebe sozinho. Palavras que cortam como uma navalha os corações de seus admiradores. Número 9. Flávio Donizete. Flávio Donizete teve uma das quedas mais dramáticas e emocionantes do futebol brasileiro. Com formação nas categorias de base do São Paulo, o zagueiro teve o privilégio de fazer parte do elenco que conquistou a Copa Libertadores e o Mundial de Clubes em 2005, um dos períodos mais gloriosos da história do clube. Mesmo não sendo titular, Flávio estava lá, realizando o sonho de milhares de jovens, jogar ao lado de ídolos como Rogério Ceni e Lugano e viajar o mundo como campeão. Porém, enquanto São Paulo ascendia ao topo do mundo, a vida pessoal de Flávio já dava sinais de instabilidade. Lesões constantes começaram a limitar seu desempenho em campo. Sem conseguir se firmar como titular e sendo emprestado para outros clubes menores, o zagueiro perdeu espaço no futebol de alto nível. Durante esse período de instabilidade, ele se envolveu em más companhias e acabou afundando no mundo das drogas. Em entrevistas posteriores, Flávio revelou que começou a beber em festas com amigos. Logo depois, alguém lhe ofereceu cocaína. Ele aceitou, tentou e nunca conseguiu se livrar do vício.
Sua vida desmoronou rapidamente. Em 2018, em um momento particularmente sombrio, Flávio Donizete deu uma entrevista ao Domingo Show onde revelou que havia vendido a medalha original de campeão mundial por apenas R$ 500. O mais chocante foi o motivo: ele usou o dinheiro para comprar mais drogas. A medalha virou pó, declarou ele tristemente, simbolizando não apenas a destruição de um objeto histórico e valioso, mas também a aniquilação de uma carreira promissora. Envolvido em dependência química, enfrentando sintomas de abstinência e vivendo à margem do futebol, Donizete chegou a tentar uma volta em 2015 pelo Clube Taboão da Serra, mas não conseguiu manter o foco e a forma física. Sem apoio, sem estrutura e com a saúde emocional abalada, ele acabou deixando as quadras em definitivo em 2020, sem alarde. Hoje, aos 41 anos, ele tenta reconstruir sua vida longe dos holofotes. Flávio Donizete, que atua como técnico de futebol feminino juvenil, busca uma segunda chance, não só no esporte, mas como ser humano. Sua história é uma das mais tristes entre os jogadores que tinham tudo e perderam tudo, mas também traz um vislumbre de esperança. Ela transformou sua dor em aprendizado e hoje usa seu passado como um alerta para outros jovens atletas. O sucesso é frágil. Sem equilíbrio emocional, estrutura familiar e boas decisões, pode se dissolver tão rápido quanto surgiu. Número 8. George Best. George Best não era apenas um jogador de futebol. Ele era um fenômeno cultural. Vestindo a camisa 7 do Manchester United, ele se tornou um dos maiores ídolos do clube, e para muitos, foi o primeiro verdadeiro pop star do futebol mundial. Com seu estilo de jogo elegante, seus dribles desconcertantes e sua aparência de galã, ele conquistou os fãs dentro e fora de campo. Em 1968, ele foi coroado com a Bola de Ouro após levar o United ao título da Liga dos Campeões. Mas sua vida fora de campo seguiu um roteiro muito mais sombrio e perigoso. É melhor viver como um astro do rock, noites sem fim, mulheres famosas, bebidas caras e uma rotina cheia de luxos e vícios. Seu carisma impressionante sempre o colocou em evidência, mas ele mesmo admitiu que não estava preparado para lidar com a fama. Não demorou muito para que o álcool se tornasse parte inseparável de sua vida. Festas constantes e dependência de álcool começaram a afetar seu desempenho em campo. E mesmo com tentativas de recuperação, George Best nunca conseguiu largar seus vícios. Com o passar dos anos, sua saúde piorou. Em 2002, após décadas de abuso, ela teve que passar por um transplante de fígado, uma operação arriscada que foi amplamente divulgada na mídia. Mas, para surpresa de todos, ele continuou bebendo mesmo depois da cirurgia. Seu comportamento autodestrutivo parecia incontrolável. Em várias entrevistas, ele parecia lúcido e derrotado ao mesmo tempo, ciente do que havia perdido, mas sem forças para reagir. Em 2005, aos 59 anos, George Best morreu em um hospital de Londres, sofrendo de falência múltipla de órgãos causada pelo consumo excessivo de álcool. Na época de sua morte, ele estava falido, sem fortuna e longe do brilho que outrora o cercava. Um de seus últimos pedidos foi que sua foto e a frase "Não morra como eu" fossem publicadas como um aviso ao público, uma confissão amarga de alguém que tinha tudo e perdeu tudo por causa de suas próprias escolhas. Best continua sendo, até hoje, um dos maiores talentos que o futebol já viu. Mas sua carreira também é um aviso doloroso. O gênio, em má companhia, pode se transformar em tragédia. Sua vida se tornou um símbolo do declínio que pode afetar até os maiores ídolos, e seu legado, embora glorioso em campo, é marcado por um fim trágico que continua a chocar o mundo do esporte. Número 7. Garrincha. Manuel Francisco dos Santos, imortalizado como Garrincha, foi mais que um jogador de futebol. Foi uma lenda, um milagre da natureza, o símbolo da alegria em campo. Conhecido como o Anjo das Pernas Tortas devido à sua condição física única, Garrincha encantou o mundo com sua habilidade sobrenatural de driblar seus oponentes como se estivesse dançando. Junto com Pelé, ele foi peça-chave nos triunfos das Copas do Mundo de 1958 e 1962, levando o Brasil à glória e conquistando os corações de milhões. No entanto, o homem que fazia a bola sorrir em campo nunca soube lidar com a vida fora dela. Garrincha não tinha apego a dinheiro nem estava interessado em negócios ou contratos. Ele assinava papéis em branco, confiava em gerentes e empresários e jogava simplesmente por prazer. Para ele, o futebol era uma arte, não uma profissão. Essa ingenuidade, que o tornou tão puro,
também o expôs a uma série de abusos financeiros e injustiças ao longo de sua carreira. Ele foi explorado, enganado e nunca acumulou a fortuna que seu talento merecia. Mas o que realmente destruiu Garrincha foi o álcool. Desde muito jovem ele bebia com frequência e, com o passar do tempo, seu vício se intensificou. O álcool se tornou seu companheiro constante, corroendo sua saúde, seus relacionamentos e sua dignidade. Depois das glórias do futebol vieram os problemas físicos, as lesões maltratadas, a solidão e o desprezo. Foi doloroso assistir à sua decadência. Internações em clínicas psiquiátricas, internações em hospitais públicos e até momentos em que vagava sem rumo pelas ruas. Nos últimos anos de sua vida, Garrincha viveu doente, abandonado e sem recursos. O homem que antes era aplaudido pela multidão morreu em 1983, aos 49 anos, vítima de cirrose hepática causada pelo alcoolismo. Sua morte foi silenciosa, quase ignorada por um país que um dia o venerou. Seu funeral foi simples, e o brilho nos olhos das pessoas se apagou com a partida de um dos maiores gênios do futebol mundial. Garrincha é um retrato trágico de talento desperdiçado por falta de estrutura, orientação e apoio emocional. Seu nome ficará para sempre nas páginas da história do futebol, mas sua vida serve como um aviso. Até os mais brilhantes podem cair quando deixados sozinhos para enfrentar seus próprios demônios. Ele nos ensinou a sorrir com a bola nos pés, mas nos deixou um legado marcado por lágrimas, silêncio e esquecimento. Número 6. Paulo César Caju. Paulo César Lima, mais conhecido como Paulo César Caju, é um desses nomes que brilham na história do futebol brasileiro, mas que também carrega uma trama marcada por escolhas perigosas, excessos e um doloroso processo de redenção. Campeão mundial em 1970, ao lado de lendas como Pelé, Tostão, Jairzinho e Rivelino, Caju era sinônimo de talento, irreverência e estilo. Em campo, ele impressionou pela versatilidade, atuando como lateral esquerdo, meio-campista e até ponta com igual facilidade. Fora dela, ela chamava a atenção pelo seu olhar ousado e postura desafiadora, sempre quebrando padrões e causando polêmica. Mas foi justamente essa postura desafiadora que o levou por caminhos perigosos. Depois de conquistar o mundo com a seleção brasileira e jogar em grandes clubes como Botafogo, Flamengo, Fluminense e Grêmio, Caju mergulhou em uma vida de luxo desenfreado. Ele gastou fortunas em carros importados, viagens extravagantes, festas regadas a champanhe e drogas pesadas. Em entrevistas posteriores, ele confessou que viveu anos sem regras, sem rotinas e cercado de pessoas que estavam ao seu lado apenas enquanto ele pagava por tudo. O resultado? Ele perdeu cerca de 10 milhões de reais, uma fortuna que desapareceu tão rápido quanto chegou. O vício em drogas era seu maior inimigo. Começou com bebidas alcoólicas, passou para narcóticos mais leves, por fim, caiu nas garras de substâncias destrutivas. Segundo ele, foi nesse período que perdeu tudo: dinheiro, prestígio, amizades e até a própria identidade. O abismo era tão profundo que muitos o consideravam uma causa perdida. E pior, quando saiu dos holofotes, assim como tantos outros ex-jogadores, sentiu-se abandonado. A imprensa não se importava mais, os fãs não o reconheciam mais e as portas se fecharam. Os ídolos do passado morrem na pobreza, disse ele em uma de suas entrevistas mais impactantes, denunciando a maneira como o futebol descarta seus heróis após seus anos de glória. Número 5. Sassá. Sassá, nome popular do atacante Luiz Ricardo Alves, foi mais um daqueles casos emblemáticos do futebol brasileiro em que o talento surgiu com força, mas a falta de preparo emocional e de responsabilidade fora de campo selou um destino turbulento. Revelado pelo Botafogo, ele logo chamou a atenção pela explosão física, instinto goleador e presença na área. Pouco depois, foi contratado pelo Cruzeiro, onde viveu sua melhor fase, marcou gols decisivos, conquistou a Copa do Brasil em 2017 e 2018 e chegou a ser cogitado como possível nome para a seleção brasileira. Ele era jovem, promissor e tinha o mundo a seus pés. Mas a ascensão meteórica foi acompanhada por uma série de decisões impulsivas e atitudes problemáticas. Sassá sempre teve fama de ser impulsivo, tanto dentro quanto fora das quadras. Quando o dinheiro começou a entrar em grandes quantidades, ele simplesmente perdeu o controle. Em uma entrevista, ele chegou a contar que tinha pilhas de dinheiro na mesa e que ficava olhando para elas, sem saber o que fazer. Essa falta de direção o levou a gastar em festas, carros de luxo, roupas caras e outras extravagâncias,
ignorando completamente o planejamento financeiro ou qualquer orientação profissional. Com o passar do tempo, sua indisciplina começou a cobrar seu preço. Ele chegou atrasado aos treinos, envolveu-se em controvérsias fora de campo e gradualmente perdeu terreno nos times em que jogou. No Coritiba, ele foi dispensado por justa causa após se recusar a treinar, atitude que surpreendeu até mesmo seus companheiros. A imagem de jogador promissor se tornou a de jogador problemático, e os contratos que antes batiam à sua porta começaram a desaparecer. Apesar dos contratempos, Sassá ainda busca redenção. Em 2023, ele assinou com o Amazonas FC, clube da Série B do Campeonato Brasileiro, onde busca recomeçar a carreira e provar que ainda tem condições de atuar em campo. A equipe lhe ofereceu não apenas uma nova oportunidade, mas também um ambiente menos tóxico, longe dos holofotes que antes contribuíram para sua queda. Sassá falou abertamente sobre erros do passado. Ele admite que era imaturo, que não sabia como aproveitar o que havia conquistado e que não estava preparado para o impacto da fama repentina. Sua luta atual é pela reconstrução, tanto pessoal quanto profissional. Hoje, ela é um símbolo do que a fama pode fazer quando não é acompanhada de estrutura emocional, orientação e humildade. Sua história ainda está sendo escrita, mas serve como um claro alerta para toda uma geração de atletas que acreditam que o talento por si só é suficiente para garantir sucesso e estabilidade. Número 4. Jobson. Jobson Leandro Pereira de Oliveira foi, por um breve momento, a esperança de um novo ídolo brasileiro. Revelado como uma joia rara pelo Botafogo no final dos anos 2000, ele era rápido, habilidoso, explosivo e tinha tudo para brilhar não só no futebol nacional, mas também internacional. Especialistas o elogiaram. Disseram que ele seria convocado para a seleção nacional, que teria um futuro brilhante na Europa e que nos próximos anos seria uma das maiores estrelas do país. Mas infelizmente, Jobson escolheu seguir um caminho que o levaria diretamente à ruína. Com a fama precoce vieram também os holofotes, as tentações e os excessos. Jobson mergulhou em um mundo de festas, mulheres e drogas. Seu nome deixou de aparecer nas manchetes por seus gols e passou a ser mencionado em escândalos. Em 2009, ele foi pego em um controle de doping que detectou cocaína. A repercussão foi devastadora, o jogador foi suspenso, e todo o Brasil soube da queda precoce e humilhante de um jogador promissor que ainda não havia atingido seu auge. Ainda assim, ele teve novas oportunidades. Alguns clubes tentaram resgatá-lo, apostando em sua recuperação e no inegável talento que ele ainda demonstrava. Entretanto, a cada novo começo, sua indisciplina e os fantasmas do passado voltavam para assombrá-lo. Ele foi preso 2 vezes, acusado de crimes graves e visitou mais tribunais do que estádios. Em entrevistas posteriores, o próprio Jobson confessou que se deixou levar pela vaidade, pelos convites para festas e por uma falsa sensação de poder. Ele disse que não tinha a estrutura psicológica para lidar com a fama e se envolveu com pessoas que o arrastaram para baixo. A cena mais simbólica de sua decadência foi sua prisão, quando sua mãe e esposa tiveram que vê-lo algemado, exposto em público, uma imagem distante do menino sorridente que outrora encantava os fãs negros e brancos. Ele até admitiu que, naquele momento, tudo o que ele havia construído foi destruído e sua alma ficou despedaçada. Hoje, Jobson ainda joga futebol, mas em clubes pequenos e longe do glamour que conheceu no passado. Ele jogou em times nacionais, campeonatos regionais e estaduais, tentando se manter ativo. O brilho, porém, não é mais o mesmo. Suas passagens pelas seleções são breves e marcadas mais pela curiosidade pública do que pelas conquistas esportivas. Jobson é um retrato cru e doloroso de como o futebol pode transformar e também destruir quando lhe falta estrutura emocional, apoio familiar e orientação. Sua história não é apenas de queda, mas também de advertência. Um jogador com um dom raro, mas que se perdeu nas armadilhas do próprio ego e nas ilusões de sucesso ilimitado. Número 3. Miller. Luiz Antônio Correia da Costa, mais conhecido como Miller, foi um dos maiores nomes do futebol brasileiro na década de 1990. Dono de técnica apurada, velocidade impressionante e faro de gol apurado, brilhou no São Paulo Futebol Clube, onde conquistou títulos memoráveis como a Copa Libertadores e o Mundial Interclubes. Ele também fez parte da seleção brasileira campeã da Copa do Mundo de 1994, nos Estados Unidos, e jogou por clubes renomados como Santos, Palmeiras, Cruzeiro e até mesmo pelo futebol mexicano. Em campo, seus oponentes o respeitavam e temiam,
mas fora dele, a história tomou um rumo completamente diferente e sombrio. Apesar de acumular milhões ao longo de sua carreira, Miller nunca teve controle sobre sua vida financeira. Ele mesmo confessou em entrevistas que era um comprador compulsivo. Ele gastava impulsivamente, adquiria bens dos quais não precisava. Acima de tudo, confiava demais nas pessoas ao seu redor. Cercado de bajuladores e especuladores, ele caiu na armadilha comum a muitos atletas. Pensou que sua fortuna nunca acabaria. Em vez de investir ou planejar o futuro, ele viveu como se o sucesso fosse eterno e pagou um alto preço por isso. Com o tempo, as oportunidades nos grandes clubes desapareceram, e escândalos em sua vida pessoal começaram a ofuscar seu legado esportivo. Ele se separou da esposa em meio a discussões e acusações de abandono. Ele foi acusado de não pagar pensão alimentícia, o que manchou ainda mais sua imagem. A fama se tornou um fardo, o dinheiro se tornou uma dívida e a admiração pública deu lugar a uma série de julgamentos e críticas. Em entrevista ao UOL, Miller revelou que não estava psicologicamente preparado para lidar com fama ou riqueza repentinas. Ele disse que, quando jovem, não tinha maturidade para entender os riscos de se cercar de pessoas erradas e que o futebol brasileiro, na época, oferecia pouco apoio psicológico ou educacional aos atletas. Quando você é jovem e começa a ganhar muito dinheiro, você acha que o mundo é seu. Você gasta sem pensar. E, antes que perceba, está cercado por pessoas que só querem te explorar, disse ele com tristeza. Miller está atualmente tentando reconstruir sua vida fora do campo. Ele trabalha como comentarista esportivo no programa Mesa Redonda, da TV Gazeta, e se dedicou a contar sua história como forma de evitar que outros jogadores cometam os mesmos erros. Com uma postura mais humilde e reflexiva, ele reconhece seus fracassos e busca demonstrar que é possível recomeçar, mesmo depois de perder quase tudo. A carreira de Miller é uma montanha-russa clássica do futebol. Ascensão meteórica, glória global e uma queda dolorosa causada por más decisões e falta de preparação para o sucesso. Um ídolo que brilhou nos palcos mais importantes do mundo, mas que teve que enfrentar, sozinho, as sombras da própria fama. Número 2. Marinho Chagas. Marinho Chagas, apelidado de A Bruxa, foi um dos laterais esquerdos mais emblemáticos da história do futebol brasileiro. Com um estilo irreverente, cabelos loiros marcantes e uma abordagem ousada, ele revolucionou a posição na década de 1970, atacando com uma liberdade incomum na época. Brilhou em clubes como o ABC de Natal, Fluminense, São Paulo, Botafogo e, internacionalmente, no lendário New York Cosmos, onde jogou ao lado de Pelé. Seu talento explosivo e carisma natural fizeram dele um ídolo instantâneo, especialmente após sua atuação notável na Copa do Mundo de 1974, na Alemanha Ocidental, onde foi eleito o melhor lateral esquerdo da competição. Mas toda a magia que ele lançou no campo não foi suficiente para protegê-lo dos fantasmas lá fora. Marinho viveu intensamente, sem freios, sem limites. A fama o transformou em uma personalidade da mídia, admirado por sua bravura em campo e sua agitada vida noturna fora dele. O problema é que a vida boêmia, cheia de festas e álcool, logo se sobrepôs à sua carreira profissional. Seu maior adversário nunca foi um striker, era a garrafa. A dependência do álcool o atormentou por décadas e destruiu sua estabilidade financeira, física e emocional. Durante seus 22 anos de carreira, Marinho ganhou muito dinheiro, passou por 7 cirurgias, mas nunca pensou no amanhã. Ele mesmo disse que achava que 2 ou 3 anos no futebol lhe garantiriam o resto da vida. A realidade era muito diferente. Sem investimentos, sem planejamento e cercado de especuladores, o ex-jogador viu sua fortuna desaparecer como fumaça. Ainda assim, ele nunca perdeu sua forte personalidade. Ele chegou a dizer em entrevistas: "A vida é assim. Não sou rico. Sou pobre, mas sou um homem feliz." Nos últimos anos de sua vida, ele começou a trabalhar em programas esportivos locais em Natal, sua cidade natal, onde tentou se manter ativo e relevante. Ele participava de eventos, era lembrado com carinho pelos fãs, mas já vivia com recursos muito limitados. Em 2014, aos 62 anos, sua história teve um fim trágico. Ele foi hospitalizado e morreu em decorrência de uma hemorragia gastrointestinal causada pelo consumo excessivo de álcool. Número 1. Diego Maradona. Diego Armando Maradona não foi apenas o maior jogador de futebol de todos os tempos para milhões. Ele era um mito vivo, uma figura quase divina na Argentina, venerado nas ruas, nos estádios,
nos altares dos torcedores que o tratavam como um semideus. Campeão da Copa do Mundo de 1986, protagonista do gol mais lendário da história do futebol, a mão de Deus, e símbolo máximo da genialidade com a bola nos pés, Maradona atingiu um nível de idolatria que transcendeu os limites do esporte. Mas por trás da estrela que desafiou as leis da física e da lógica, havia um homem frágil, impulsivo e autodestrutivo. Fora de campo, sua vida era uma espiral de caos. Maradona mergulhou no vício cedo e profundamente. Cocaína, álcool, medicamentos prescritos, noites mal dormidas e amizades perigosas formavam o círculo que o cercava. Em vez de conselheiros, ele estava cercado por especuladores e bajuladores. Ele administrou sua fortuna como um rei imprudente, gastando milhões em luxos excêntricos, mansões, festas e caprichos pessoais. Pouco a pouco a fortuna foi desaparecendo. Sua contabilidade era uma bagunça, e suas dívidas acumuladas com as autoridades fiscais europeias e argentinas somavam quantias astronômicas. Houve inúmeras internações em clínicas de reabilitação, aparições públicas visivelmente perturbadas, escândalos de paternidade, brigas com a imprensa e até acusações de violência. Em Cuba, Itália, Argentina e Dubai, Maradona sempre esteve nas notícias, muitas vezes mais por seus dramas do que por sua genialidade. Imagens de seu declínio se espalharam pelo mundo, olhos perdidos, corpo enfraquecido, discursos incoerentes e um rosto cada vez mais distante daquele ídolo elétrico que incendiava gramados. Em seus últimos anos, isolado e com a saúde debilitada, ele enfrentou problemas cardíacos, neurológicos e emocionais. Mesmo cercado por seguranças e funcionários, ele vivia na solidão, com pouquíssimas pessoas realmente próximas a ele. Ele morreu em 25 de novembro de 2020, de parada cardíaca, em uma casa alugada nos arredores de Buenos Aires. Após sua morte, revelações chocantes vieram à tona: negligência médica, disputas de herança, batalhas legais e o verdadeiro estado de negligência emocional e física que ela enfrentava.